peças poderá ser empregada na lavagem da quantidade máxima de roupa. E desligue o ferro alguns minutos antes de terminar o trabalho. Como você sabe, ele ainda conserva o calor por algum tempo, mesmo depois de desligado. Epa, desculpe. O chuveiro é uma delícia, não resta a menor dúvida. Mas, infelizmente, é o aparelho elétrico que mais consome energia. Em média, de 2 a 6 mil watts de potência. Com isso, muitas vezes o seu banho pode custar mais caro do que você imagina. Mas se apesar disso, você quiser permanecer um pouco mais debaixo da água, então vire a chave de quente para morna e de inverno para verão, de acordo com o tipo do chuveiro. Com isso, você estará economizando, em média, 30%. Evite ligar vários aparelhos em apenas uma tomada. Além de provocar superaquecimento dos fios, consome mais energia e expõe todas as pessoas da casa ao perigo de um curto-circuito. Fios mal emendados ou desencapados provocam fuga de corrente e, é claro, aumentam em sua conta de luz. Para saber se há ou não fuga de corrente, basta desligar todos os aparelhos elétricos de suas respectivas tomadas e apagar todas as luzes de sua casa. Se ainda assim o disco do relógio medidor continuar girando, então é porque existe fuga de corrente. As fugas de corrente acontecem geralmente em duas circunstâncias específicas. Primeiro, com os fios desencapados e, segundo, com fios mal emendados. No primeiro caso, o fio desencapado em contato com a parede ou qualquer outro tipo de objeto provoca uma fuga de corrente. E veja o que acontece. O relógio medidor continua marcando, apesar de você não estar consumindo energia. Um processo semelhante se dá com os fios mal emendados. Aqui, o processo se repete. O fio mal emendado em contato com a parede ou qualquer outro objeto provoca a fuga de corrente e o relógio medidor vai marcar por uma energia que você não está consumindo. Em ambos os casos, você está desperdiçando energia. Se for assim, chame um eletricista, repare o defeito e economize o seu dinheiro. Outro dado importante para a economia e segurança de sua casa é a caixa de força, onde estão os fusíveis. Aqui, todo cuidado é pouco. Os fios devem estar sempre novos e nunca remendados. E as chaves disjuntoras sempre protegidas por fusíveis adequados. A função dos fusíveis é interromper a passagem de corrente sempre que houver um curto-circuito ou então qualquer tipo de sobrecarga na rede elétrica da casa. O fusível existe para proteger a casa. Mas se você, na ausência do fusível, tentar substituí-lo por pedacinhos de arame, moeda ou mesmo papel laminado, aí só mesmo o santo poderá protegê-la. Nesse caso, é melhor sermos mais científicos e menos religiosos. Sem menosprezar a sua fé, coloque os fusíveis certos nos lugares certos e deixe para os santos apenas as tarefas de cunho espiritual. Daqui a pouco você vai conhecer o esquema de emergência que é posto em ação caso aconteça um blackout em São Paulo. Vai conhecer os clientes prioritários que jamais podem sofrer interrupção no fornecimento de energia. Vai assistir a um espetáculo impressionante, o trabalho em linha viva, o homem em contato direto com os fios de alta tensão. E vai saber ainda se o medidor de luz de sua casa está marcando corretamente e se o povo brasileiro está pagando um preço justo pela energia elétrica. Voltamos em instantes. Como funciona a eletricidade? Este é o tema de hoje do programa Como Funciona pelo Sistema Brasileiro de Televisão. Quando chega a primavera trazendo as primeiras chuvas de setembro, é muito comum haver interrupções no fornecimento de energia elétrica. Por que isto acontece? Normalmente, a primavera é precedida por uma seca prolongada, ou então por uma época de pouquíssima chuva. Com isso, a poeira, o enxofre e outros resíduos de poluição vão se acumulando nos fios e nos isoladores de porcelana. Com a chegada de setembro e das primeiras chuvas, o que acontece? A sujeira grudada nos isoladores transforma-se num campo condutor. Fecha-se o curto-circuito e vejam o que acontece.
e ficamos sem energia elétrica. Existe uma técnica para se lavar os isoladores nos postes, mas numa cidade com as proporções de São Paulo, isto se torna dificílimo. Embora se esforce ao máximo em preveni-los, os acidentes e defeitos sempre acabam acontecendo. Mas a Eletropaulo pode remediá-los. Por causa disso, foi montado aqui no 4º andar de seu edifício sede na Rua Xavier de Toledo, o Departamento de Operação e Distribuição, que é o responsável por todo e qualquer tipo de emergência. Engenheiro, que tipo de serviço esse departamento presta à população e o que se caracteriza aqui como emergência? Bom, basicamente a gente atende a qualquer reclamação do público sobre falta de energia. Mas outras reclamações chegam ao setor. Postes abalroados, crianças empinando pipa e qualquer interferência na rede externa, ou seja, qualquer coisa que caia sobre a rede é sempre comunicado ao setor. Quantos chamados diariamente são registrados aqui? Nós recebemos, em média, 8.500 chamados por dia. Nos dias de chuva, logicamente, isso aumenta bastante, devido principalmente aos ventos fortes. E nos dias mais calmos, nós temos cerca de 5.000 chamados. Técnicos da Eletropaulo acionados por esse departamento demoram, em média, 90 minutos para atender a cada caso e providenciar o conserto. Mas nem sempre é possível se interromper a corrente para se fazer o reparo necessário. Por este motivo, foi criado o trabalho em linhas energizadas, ou trabalho em linha viva, em que o eletricista é obrigado a manusear cabos e fios sem interromper o circuito em tensões de até 345.000 volts. Os eletricistas estão lidando com uma tensão de 230.000 volts. Contudo, o trabalho em linha viva é o que apresenta o menor índice de acidentes, graças aos cuidados e precauções. Este trabalho torna-se cada vez mais necessário, dado o crescente número de consumidores que não podem sofrer interrupções no fornecimento de energia. Se houver um blackout em São Paulo, a usina Henry Borden está preparada para não deixar a cidade totalmente no escuro. Através de rápidas manobras, Henry Borden, juntamente com a usina térmica Piratininga, mobilizam um esquema de emergência para imediatamente suprir as chamadas cargas prioritárias localizadas na região central de São Paulo. Entre elas, os hospitais, algumas linhas de trólebus e todo o metrô. O metrô de São Paulo transporta diariamente mais de 2 milhões de passageiros, 830 mil passageiros por hora, 138 mil por minuto. Para realizar este trabalho, o metrô gasta diariamente 750 mil kWh, uma carga de energia que dá para abastecer diariamente cidades como Itu, Caraguatatuba e São Sebastião. As linhas Norte, Sul e Leste-Oeste fazem, em média, 1.540 viagens por dia. Os 384 trólebus que operam na cidade são responsáveis pelo transporte de 243 mil passageiros por dia, 6.768.000 passageiros por mês. Os trólebus gastam diariamente 149 mil kW. Juntos, metrô e trólebus transportam diariamente 2,5 milhões de pessoas, o equivalente à população de uma cidade como Belo Horizonte ou 14 Maracanãs lotados. Se os trólebus e as 64 composições do metrô pararem de funcionar, São Paulo para imediatamente junto com eles. Mas no que depender de eletricidade, podemos ficar tranquilos. Isto jamais acontecerá. Alguns constituintes estão alarmados com a ideia de que daqui a 10 anos, possivelmente, o Brasil venha a ter carência de energia elétrica. O senhor, como presidente da Eletropaulo, como que o senhor vê essa questão? Bem, nós todos do setor estamos alarmados. A solução para haver disponibilidade de energia, para que a economia de todo o país tenha o levante que ela precisa ter, é podermos dispor de energia. A energia deve chegar à frente. Isto exige um aporte de capital, um aporte de investimento muito grande que não vem sendo feito. Aqui, particularmente aqui em São Paulo, o senhor acha que, eventualmente, no futuro possa haver, assim, digamos, uma carência de energia, ou a Eletropaulo está preparada para acompanhar o crescimento da cidade? A Eletropaulo e as empresas paulistas podem garantir a médio prazo toda a demanda que está sendo necessária.
Mas o grande desafio de uma empresa que gera e distribui energia é exatamente o de iluminar. E iluminar uma cidade como São Paulo é tão complicado quanto montar um quebra-cabeça com as peças se movendo. As dificuldades são tantas que, apesar de toda a atenção e todo o empenho do setor, atualmente, aqui em São Paulo, ainda existem 170 mil pontos escuros, como esse. Estes pontos são áreas já servidas pela rede elétrica, ou seja, a energia já chegou até aqui, mas em forma de força, não de luz. Faltam braçadeiras, lâmpadas, células fotoelétricas, enfim, todos os itens terminais para a iluminação. Isso acontece porque a cidade cresce numa velocidade maior do que as linhas de transmissão. Ao todo, são 6.300 quilômetros que serão iluminados, eliminando desta forma os chamados pontos escuros, que, a par de tantos inconvenientes, ainda servem de foco e esconderijo para marginais. O programa que pretende eliminar os pontos escuros vai resolver o problema não apenas na cidade, mas em todo o estado de São Paulo. Nos últimos tempos, um problema que vem preocupando a todos os consumidores indistintamente diz respeito à leitura e à aferição dos medidores do consumo de energia elétrica. Mas como saber se o seu medidor está ou não com algum tipo de defeito? E, por via de consequência, marcando mais ou menos do que deveria. O processo é razoavelmente simples. Esses medidores aqui, por exemplo, estão sendo aferidos aqui no Departamento de Medição da Eletropaulo. Como funciona este processo, você vai ficar sabendo agora através das dicas de quem realmente entende do assunto. Engenheiro, como que o consumidor deve fazer para saber se o seu medidor está ou não funcionando bem? Uma das maneiras é fazer uma inspeção na instalação do consumidor. Para isso, o consumidor tem que desligar a chave geral e, nesse momento, o disco do medidor deve parar. Se o disco do medidor não estiver parado, o medidor poderá estar com algum problema. Nesse caso, o que deve fazer o consumidor? O consumidor deverá dirigir-se a uma das agências da Eletropaulo ou, através do telefone 239-6614 e informar a concessionária esse tipo de problema. E qual é a vida útil desses medidores funcionando em perfeito estado? Esses medidores apresentam uma vida útil estimada em cerca de 30 anos. Normalmente, eles não costumam dar problemas? Não. Existem equipamentos de medição funcionando com mais de 40 anos sem apresentar nenhum problema. Em que periodicidade a Eletropaulo faz a fiscalização desses medidores? A Eletropaulo permanentemente retira amostras de medidores e faz uma verificação nesses equipamentos. Através dessa verificação é que nós sabemos se os equipamentos estão ou não em condições de uso. Iluminar. Aperta-se um pequeno botão e, num passe de mágica, a maravilha da luz toma conta do espaço. O mundo jamais foi o mesmo depois que se descobriu que um gerador pode induzir os átomos a produzirem eletricidade, hoje indissoluvelmente ligada à vida humana. É um mundo formado de movimento, onde escadas sobem sozinhas e inocentes trenzinhos viabilizam os sonhos no parque de diversão. A eletricidade vira sorvete, ou se transforma num delicioso pedacinho de nuvem. O algodão doce faz a mulher ficar ainda mais bonita. Abre todas as portas. Alimenta as máquinas do presente ou os computadores que predizem o futuro. A eletricidade gerou um mundo formado de uma parafernália de luzes, cores e sons nas gafieiras eletrônicas. Na alvorada do século XX, o Brasil assistiu emocionado à inauguração da iluminação elétrica nas ruas. Foi um assombro. O tempo passou. As lâmpadas mortiças, fraquinhas que iluminaram nossos avós, cederam lugar à iluminação feérica do vapor do mercúrio. E agora, na virada do século XXI, uma nova fonte de energia surge como promessa cósmica para revolucionar o mundo: a energia solar.
Exerça sua curiosidade. Vale a pena ficar sabendo das coisas. O Como Funciona volta na semana que vem. Até lá. A área de atuação da Eletropaulo estende-se por 21 mil quilômetros quadrados na região mais desenvolvida do país, responsável por 1/3 do produto interno bruto, que concentra 74 municípios, atendendo um mercado de quase 5 milhões de consumidores e beneficiando diretamente uma população de 20 milhões de pessoas. Para se manter à altura da complexidade, exigências e crescimento desse mercado, que possui características bastante diversificadas,